você não tiver um discernimento do sentimento, literalmente você vai adoecer. Tá? Porque ele vai colocar você numa fisiologia, porque a gente passa por vários efeitos e situações e a gente é muito reativo. E a hora que eu comecei a ter esse entendimento e que isso fez sentido para mim, eu falei assim, não tem como eu não levar isso adiante. Eu vou ser bem polêmica aqui com você. Seja. Eu acredito que nós somos responsáveis 100% por tudo aquilo que nos acontece, de bom ou de ruim. Exato. E que a doença também somos nós que criamos. E isso é bem desafiador, porque quando a gente fala para alguém que está passando por um momento difícil, que está doente, né, tá com uma doença grave, você fala, poxa, você criou isso, a pessoa, como assim eu criei isso, né? Claro que de forma inconsciente, mas que você trouxesse pra gente, explicasse como que é feito isso, como que a gente consegue criar isso, né? Eu acredito que vem muito das emoções. Sim. A ciência, por si só, das leis naturais, ela fala muito sobre isso, né? A lei da gravidade, a lei da sustentação e a tal lei do retorno, a lei da atração. Tudo que você cria, tudo que você, de alguma forma, cria uma intensidade de emoção, você já está atraindo. Né? O corpo, a mente, ela não entende se isso é real ou é imaginário. Então, as suas experiências, de alguma forma, por mais que ela seja ressignificada, e você fala, já resolvi, tá? Só que o seu corpo ainda age no modo defesa. E quanto mais ele vive essa situação e altera o seu sistema nervoso, hormonal e imunológico, você está colocando o seu corpo em risco. Tá? Então, por mais que você fala, não, está tudo resolvido, está certo. Não, o seu corpo ainda está ali, na sua defesa e vivendo muitas vezes no piloto automático. Por isso que muitas vezes eu falo, o sono é fundamental, porque ele é o momento de reparação. Sim. Né? A primeira coisa que a gente busca é colocar a sua fisiologia em reparo e descanso, e é isso o procedimento da bioenergética faz. 100% das vezes, a hora que você direciona o corpo em relação à situação que o paciente traz, ele entra num processo de relaxamento e, consequentemente, naquele processo que o corpo precisa, naquela fisiologia que o corpo precisa de autorregulação. Então, o que eu falo, para você alcançar a cura, primeiro você tem que estar em reparo e descanso, parasimpático. Né? Então, por que eu crio? Porque muitas vezes eu não tenho noção de quanto tempo eu estou segurando aquele pensamento. E como uma brasa quente, uma hora ele vai ter o efeito. Tá? Então, essa é a questão. Por isso que todo diagnóstico é emocional. Ele parte de uma situação emocional e, consequentemente, aquilo alimentado... Primeiro ele fica no etéreo, ele fica... Exato, ele fica no seu campo energético. Na Depois verdade, ele materializa. Já passei por isso. Tudo parte de um pensamento. Né? Porque a gente ainda tem toda aqueles paradigmas, aquelas crenças de que tudo tem que estar no controle. E a gente não tem controle de nada. E você não tem esse Doce controle. Ilusão. Se é uma coisa que você não tem, é controle. Você não tem controle sobre você, como que você quer ter controle sobre o externo? Então, por isso que eu falo, enquanto você não tem um discernimento em relação ao sentimento que você tem, porque as pessoas muitas vezes chegam para mim, me falaram que eu tenho que pensar positivo. Não é só isso. Tá? Não basta você só pensar positivo. O que eu falo, você tem um termômetro. Se você não buscar sentido na vida que realmente vale a pena, você ainda está naquele altos e baixos. Você não consegue ter uma constância, né? Eu sempre falo, eu trabalho muito a questão da comunicação intrapessoal, a comunicação interna que a gente tem conosco mesmo. E aí a questão é, o que eu penso, eu sinto, o que eu sinto eu manifesto, eu expresso. Então por isso que é importante a gente ter bons pensamentos, né? E aí quando se fala, né, orar e vigiar, não é a vida dos outros, é os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Porque a partir do momento que eu penso em algo, eu já vou sentir aquilo e de alguma forma eu vou expressar. Eu posso até não falar nada. Eu até brinco às vezes com os meus mentorados que falam, eu não preciso falar nada, mas a minha cara já entrega, que é a nossa expressão corporal e facial. Mas é a forma como a gente absorve isso e devolve, né? Então, por isso que eu sempre falo, gente, a gente precisa cuidar e gerenciar as nossas emoções, porque eu acho que o pulo do gato tá aí.
Só que nós não fomos criados para isso. Exatamente. A gente não consegue, às vezes, quando eu vejo, eu sou mãe também, então quando às vezes eu vejo, por exemplo, às vezes uma criança fazendo birra, qual é o nosso estímulo, né? Como a gente aprendeu? Ir lá e repreender essa criança porque ela tá fazendo birra. Não, a gente precisa ajudar ela a ajustar. Não, a gente precisa ajudar ela a ajustar as emoções dela. Só que a gente não consegue fazer isso com a gente. Ou se não, deixar ela expressar, né? Ela também tem os seus sentimentos, independente da situação que ela está vivendo, é proporcional à nossa. Para ela, uma situação que para nós já está resolvida e é pequena, para ela é enorme. Então, o único meio que ela tem de expressar é ela ter nas atitudes, mesmo que para a gente, né, que é pai, que muitas vezes você está ali, poxa, não era esse lugar que ela devia fazer isso, mas ela sente, ela é pura. Tá? Como você falou do lado, né, na espiritualidade, o procedimento, ele trata, né, o princípio dele, mente, corpo e energia. Quando você fala que a fisiologia do corpo manifesta, o seu corpo fala tudo. Tá? Eu estaria aqui, eu sabia expressar o que cada um está sentindo nesse momento. Então, a hora que você vê que não é o que você fala, é o que a sua energia expressa, é muito além. É muito além. Né? E é nesse momento que eu falo para você. É fantástico quando você recebe um paciente que literalmente ele fala assim, olha, já fui desenganado, não tenho mais, a medicina já não sabe mais a situação como pode resolver a minha situação. Eu falei assim, que ótimo, agora que a gente começa.